Aleluia. Meus irmãos, o livro de Evangelho segundo escreveu São João. Eu queria pedir os irmãos ali do Data Show, se puder me ajudar aqui com algumas leituras que nós vamos fazer. Vamos ler dois versículos. Um está registrado em São João capítulo 7, versículo 38. Depois Apocalipse capítulo 1, versículo 3. São João capítulo 7 diz assim: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado é aquele que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Nosso bendito Deus e Pai, estamos gratos a Ti nesse momento, estarmos aqui na Tua casa. Agora, após a leitura da Tua palavra, te pedimos que nos ajude, Senhor, nesse comentário que faremos a respeito da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, te pedimos. Amém. A gente ouvindo os testemunhos dos irmãos, a gente volta um pouco no tempo, e na igreja, a gente que serve a Jesus, antes de servir, a gente tem algumas dúvidas, mas quando a gente entra, é que a gente percebe a situação, né? Eu não sei quantos irmãos conhecem aqui o pastor Luciano Versosa. Eu acredito que algum dos irmãos conhecem. Um jovem servo de Deus que hoje prega por aí afora, Brasil afora, dá estudo. Aquele jovem, a gente cresceu mais ou menos, mesma idade, ele é um pouco mais novo do que eu. E pela misericórdia de Deus, teve uma concentração evangelística que nós fizemos e ele veio para Jesus. Nós conseguimos ganhar ele para Deus. E o tempo passou, e um dia ele chegou perto de mim, não era pastor, era presbítero, e ele disse: Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, eu vim para a igreja imaginando que na igreja era só vitória, era só bênção, era só casa, só carro. Mas eu cheguei aqui e vi que o negócio é diferente, né? Então a vida é assim, irmãos, a gente prega a palavra, ensina a palavra, mostra a palavra, mas existem as batalhas. E essas batalhas, elas têm um sentido. Só não percebe esse sentido aqueles que não têm a visão para que veio. Mas quem tem a visão para quem veio para a casa de Deus, servir a Deus, com certeza tem. Por isso é que a palavra de Deus diz que no mundo tem aflições, né? Tereis aflições.
mas ele disse: tem de bom ânimo. Então, e a gente percebe, né, que a gente gostaria que ninguém da família ficasse doente, parente, amigo, conhecido, nada disso acontecesse com a gente, né? Mas a gente tem que nos lembrar de São Paulo, que nada tem a minha vida como precioso. São situações difíceis, irmãos. Mas a gente nos reportando a palavra de Deus, a gente entende que aqui é uma passagem, de fato aqui é uma passagem, seja ela para o crente ou não crente, você está passando por aqui. Não vai ficar aqui para sempre. Um dia nós vamos morrer ou vamos sair daqui. O mais importante é nós termos a certeza de que forma vamos sair. Porque essa é que vai determinar a nossa eternidade. E essa já vai ser difícil. Eu costumo dizer que a vida aqui é muito rápida. Estava falando, acho que foi lá na congregação, ali que o irmão dirige, Fonte, que eu vou fazer agora em fevereiro 78 anos. Mas um dia desse eu tinha 22 anos, 23 anos. Passou muito rápido, a vida passa muito rápido. Aconselhando lá os jovens. Então é mais ou menos assim. Ou seja, a gente chega a 70, 80, 90, já fica meio que, né? Depois de 90 a coisa já começa a complicar. Melhor ir antes de 90. Ou então ficar uns 90 bem fortezinho, né, irmã Rose? Mas esse tempo acabou, amor. O corpo físico foi. Mas de que maneira que ele foi? Então, se nós tivermos uma boa semeadura, aceitar Jesus, com certeza nós vamos ter uma ressurreição, um arrebatamento e uma vida para sempre com o Senhor. Aí sim vai ser a eternidade. Então, a vida na igreja ela tem um sentido. Embora a gente vive neste mundo, depende, né, do trabalho, da comida, da alimentação, do relacionamento, da família, do patrão, do empregado, nós dependemos de tudo isso. Então, nós vivemos aqui, precisamos disso. Mas aqui é uma passagem, aqui é um estágio que estamos fazendo, a nossa morada não é aqui. Por isso é que Billy Graham, uma vez ele disse, né? Se disser que eu morri, não acredite. Eu mudei para minha casa definitiva. Então, quando a gente sai deste plano, a gente vai para o plano definitivo para morar com o Senhor. Então, vale a pena a gente semear nesta vida. Não é só na oferta, é semear no amor, semear na gratidão, semear na caridade, semear no trabalho, nas atividades que nós adquirimos, que recebemos da parte de Deus para trabalhar na obra dele. Que essa semeadura seja uma semeadura de gratidão, de alegria, de prazer, de contentamento, de amor, de vontade de servir a Deus. E lembrando que essa vida é uma vida de sacrifício e de luta para ser santo, porque a todo momento nós deparamos com as ofertas e com as ameaças, independente de idade, de situações ou circunstâncias. A qualquer momento, nós deparamos com ofertas para nos afastar da presença de Deus. Por isso, temos que estar atento e vigiando sempre. Meus irmãos, essa semana, no próximo domingo, né, vai se comemorar o Dia da Bíblia. E o pastor Natanael, ele surpreendentemente me ligou agora, já no início da tarde, perguntando se podia. Aí, bom, a gente vai lá dar uma palavra.
E eu quero, então, aproveitar esses minutos, que são relativamente pouco, né? Mas a gente pode, nesse pouco, aproveitar bastante, né? Então, nós lemos aqui 2 versículos de introdução a esse pensamento, que fala sobre as Escrituras Sagradas. E eu quero trazer uma palavra simples, uma palavra rápida, mas uma palavra de conscientização para nós, a respeito das Escrituras Sagradas, da importância desse livro. No livro de São João, nós lemos aqui, e eu quero dar um título: Por que crer em Jesus, como diz as Escrituras? Então, a pergunta é o seguinte, a interrogação é: por que crer em Jesus, segundo as Escrituras? Logo, neste tema, a gente já encontra um pensamento para colocar. Por que crer em Jesus, segundo as Escrituras? E aí vai uma outra pergunta: o que é as Escrituras? Nós estamos, meus irmãos, por mais que eu seja considerado antigo, mas nós estamos caminhando para dias, já estamos vivendo, mas estamos caminhando para dias bastante difíceis em relação às Escrituras. Mas eu creio que a igreja que for fiel, ela vai manter. Ela vai manter. Posso dizer que vai ter momentos muito difíceis. Se Jesus não vier, a gente não sabe, ele vem a qualquer momento, mas se ele demorar mais 20, 30, 40, 50 anos, posso lhe garantir que vai ser muito difícil. Mas quando a gente volta ao início da igreja, a gente vai ver que não é difícil. Agora, será se os crentes de hoje vão ter a resistência dos crentes do início do Evangelho? Lá de Mateus, Marcos, Lucas, João. Resistência. Ou mesmo se a gente se olhar um pouco mais atrás e ir lá para o Antigo Testamento, existe batalha, irmão, de que precisamos de enfrentar, porque as lutas são fortes e são grandes. Mas existe o livramento. Mesmo que seja através da morte, mas existe o livramento. O irmão citou aqui o profeta Jaziel. Eu entendo que ainda continua tendo profeta como dons espirituais, embora naquela época Deus levantou ele, porque Josafá tomou notícia, conhecimento, de que os inimigos vinham ao seu encontro, eram muita gente, mas uma decisão acertada, tomada por Josafá, está no capítulo 20, segundo as Crônicas. Ele ouviu a mensagem e sabia que não tinha condição, ele com seu exército. O que ele fez? Ele pôs-se a buscar a Deus. E a gente, irmão, quando busca a Deus, nós temos consolo, nós temos a resposta de Deus. Seja ela para te alertar dentro da verdade ou para te orientar o que você deve fazer. E naquele momento, quando ele recebe, que ele passa a buscar a Deus, ele entra em conflito com ele mesmo, porque ele sabia que não tinha condição. Só que o profeta levantou e disse, e gritou dentro das tendas, né? Ó povo de Judá, ó povo de Israel, ó Josafá, nessa luta não são vocês que têm que pelejar. E orientou o povo e disse, é Deus que vai falar, é Deus que vai agir, é Deus que vai resolver. Então nós temos, meus irmãos, momentos difíceis.
A gente vive aqui, né? Se arruma, vem para a igreja, todo bonitinho, alegre, vai para lá e para cá, mas tem momentos que a gente, né, fica meio... Mas nos bastidores da vida, nós temos... Agora, por quê? A Bíblia... Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Aqui nós temos duas mensagens. Fonte, que é da onde sai, né? Que fluirão. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, como fala a palavra de Deus, sairão de dentro de você algo importante. Seja em qualquer situação. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. E aí a gente pergunta, o que a gente tem dentro da gente? O que nós temos dentro de nós? Qual é o momento melhor que eu tenho, que você tem? Será que seria aquele momento em que tem coisa, meus irmãos, que precisa que a gente freie, para que não haja mistura lá dentro, porque não pode sair duas coisas do mesmo lugar. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então, rios fala de quantidade, fala de intensidade, fala de muitas coisas, de muita coisa. Então, flui de dentro de você. Por que fluir de dentro de você? Porque dentro de você tem amor. Porque dentro de você tem Jesus. Porque dentro de você tem perdão. Porque dentro de você tem graça. Porque dentro de você tem paciência. Dentro de você tem alegria. Dentro de você tem sentimento de vencer, de ser vencedor. Isso, meus irmãos, é que nós precisamos de alimentar o nosso corpo, saber que dentro dele precisa de ter essas coisas positivas. Porque se for o contrário, não vai lhe fazer bem a você e nem a outro. Eu costumo dizer, irmãos, que quando nós temos algum sentimento com alguém e que a gente libera o perdão, a gente é mais enriquecido do que a pessoa que recebeu. Porque há um alívio dentro da gente quando isso ocorre. Eu me lembro de quando eu aceitei Jesus, naquela época, começa a falar, né, as coisas vêm para você. Eu tinha um inimigo que tinha sido meu melhor amigo. E se tornamos o pior inimigo. Eu tinha 18 anos de idade. Porque com 19 eu vim para a igreja. Quase 19, 18 anos e alguma coisa. E quando eu aceitei Jesus, eu entendi que eu não podia ter inimigo. E aquilo começou a mexer dentro de mim. E aí um dia eu procurei ele, encontrei com ele, era difícil, eu era meio bravo na época, embora calmo assim, tal, sensível, medroso, mas a gente ia para algumas festinhas, e aí botava uma faquinha, sei lá, às vezes botava até um revólverzinho na cintura, novinho ainda. Não fazia nada, né? Mas era brabo, ia para... Mas quando eu aceitei Jesus, aquilo tudo passou, embora eu não brigava, tinha lá alguma época, mas eu não me envolvia muito. Mas eu cheguei perto dele, rapaz, olha, agora eu sou um servo de Deus, sou um crente em Jesus Cristo. Quero te pedir perdão por tudo que ocorreu, mas eu quero ter paz com você. Naquele momento foi muito difícil, porque a gente tinha aquelas opiniões terríveis, de nem olhar um para o outro, passava igual dois tocos pelo caminho. E graças a Deus ele me entendeu e logo depois ele aceitou Jesus, foi para a igreja e até pouco tempo era diácono da Assembleia de Deus aí em Teresópolis, não sei se, já tem um bom tempo que eu não vejo. Então, irmãos, quando a gente conhece a palavra de Deus e crê, como diz a Escritura,
Frui de dentro da gente essas coisas. Você não pode ter nada fora disso. Agora, como conservar isso? Irmão, não é fácil. Não é fácil. Como conservar? Não é fácil. Mas uma das razões para que isso ocorra, primeiro, procure ler a Bíblia todo dia. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. É muito difícil um dia, eu acho que é difícil lembrar um dia que eu não leio a Bíblia. Embora tenha uma ocupação bastante corrida, mas é muito difícil. Porque mesmo você não estudando, só lendo, já tem um valor muito grande, porque há uma diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Não sabem disso. Mas mesmo você não estudando, você lendo a palavra, só ler. Aquilo ali já vai ser importante. Por que você faz isso? Porque há dentro de você um desejo e um refrigério, e você é um crente, é um servo de Deus. É um servo de Deus. Quando a gente lê lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, a gente já encontra aqui uma outra mensagem também fazendo referência às Escrituras. Bem-aventurado. Só que aqui já tem um espaço maior, já divide, já dá mais condições das pessoas, porque às vezes tem gente que tem dificuldade de ler. E de estudar aí também, entendeu? Então aqui já vai uma facilidade. Primeiro começa com a palavra bem-aventurado. Isso aqui quer dizer feliz. Você é feliz. Ou nós somos felizes. Aquele que lê. Então primeiro, você é feliz porque você lê a palavra de Deus. Segundo, porque você ouve a palavra de Deus. Então, se você não consegue ler, mas você está ouvindo a palavra de Deus, você também é feliz. Terceiro, e ouve a palavra da profecia e guarda. Então, é ler, ouvir e guardar. São 3 coisas importantes que nós aprendemos nesse verso, que nos dá sustentação da nossa vida espiritual. Eu tenho uma alegria muito grande de ser membro desse ministério, por saber do interesse do pastor dessa igreja e toda a liderança da área de ensino em bater insistentemente sobre o curso teológico, ensino da palavra, porque é dessa forma, meus irmãos, que nós vamos enriquecendo a nossa vida espiritual. Agora, do outro lado, nós vamos também nos comprometendo, porque cada vez que nós aprendemos mais a palavra de Deus, irmão, nós temos que nos corrigir mais, porque ela nos adverte e nos mostra o caminho. Então, cada vez que eu conheço ela, mais eu conheço o caminho. Então, eu preciso de endireitar cada dia, se realmente tiver alguma torção na minha vida. Mas é importante, né? Importante. O que as Escrituras... Eu queria pedir, não sei se os irmãos poderiam colocar ali para mim, no Data Show, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. O que é as Escrituras? Eu vou dar 3 razões. Meu Deus. Eu vou dar 3 razões aqui do que é as Escrituras. Pode colocar. Tem como colocar aqui, não? Se não tiver, eu vou pedir ao irmão para ler. 2 Pedro 1, 20 e 21. A primeira coisa, irmão, não tem origem nos homens, mas em Deus.
Agora vamos para ali. Elas não têm origem nos homens, mas é em Deus. As Escrituras, eu estou falando da palavra de Deus, da Bíblia. Por isso esse livro não pode mudar. Então ali está escrito lá. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando a gente vê falar, irmão, que foram 40 pessoas que escreveram, né, pessoas de vários níveis, culturas, e aí a gente vê os estudos, né, que a gente pega como exemplo alguns homens, comentaristas, filósofos, etc. Como história, como ensino, isso é muito importante. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que isso já está lá atrás. Lá atrás. Então, o que a gente tem que seguir é a palavra de Deus. Quando alguém chega aqui e começa a ensinar, falar de Lutero, falar de Gunaving, de Daniel Berg, são tudo, pastor Antônio Gilberto e outros mais, né? Que passaram por aqui, e tantos outros que já foram. É muito importante saber a história, a fé que eles professavam, ou que alguns, né, do passado professavam de forma errada, mas você está aprendendo porque precisa de saber. Como conhecimento, isso é interessante, mas é bom os irmãos lembrar que você tem uma Bíblia na mão e que nela está escrito e ela é a verdade. Nós não podemos sair daqui. Por isso existe a preocupação das mensagens de que isso aqui é uma questão de tempo. A qualquer momento não tem mais Bíblia. A Bíblia vai para computador, vai para o smartphone, vai para lá e tal. Não vai ter mais isso aqui. Isso realmente preocupa. Porque aqui eu só tenho a palavra de Deus. E ela diz o seguinte: se você tirar ou aumentar, da forma como você agir, vai acontecer com você. Então não pode aumentar nada e nem tirar nada. Mas quando eu abro a Bíblia, aqui só tem Bíblia. Aqui só tem Deus. Aqui é a carta de Deus falando comigo. Mas quando eu abro um celular, um smartphone e etc, ali tem tudo. Está tudo misturado ali. Então isso realmente preocupa. Mas vamos em frente. Até, né? Então não tem origem nos homens, mas em Deus. Foi os homens que foram inspirados por Deus, que escreveram a Bíblia. E hoje, ela, em alguns lugares, ela está sob censura, de mudanças e tal. Aliás, falar nisso hoje, estudando alguma coisa, eu vi um pastor de uma denominação até importante, um conhecimento fora de série, mas que teve um problema seríssimo na sua denominação por questionar a palavra de Deus, já achando que precisa de sofrer uma denominação importante. Então, nós estamos vivendo um momento bastante de turbulência. Então, irmãos, independente da palavra de Deus, nós precisamos de ter a unção e a graça e o Espírito Santo em nossa vida para falar e mostrar para gente que é o que não deve. Vamos em frente aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Paulo afirma que veio do alto. 2 Timóteo, todas as escrituras divinamente inspirada
estou falando das Escrituras, eu estou falando da palavra de Deus. Isso é importante. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Volta lá no 16, irmão, por favor. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar. Quem está falando isso é Paulo, irmão. Fazendo menção. Agora, 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ver o que os demais apóstolos falaram aí. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14. Foi escrito por homens, porém sobre a inspiração divina. 1 Coríntios 2, 13 e 14. Então já está ali. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Querem uma coisa mais profunda do que essa, irmãos? Em relação à palavra de Deus? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isto é a razão do conflito que nós estamos vivendo no mundo. Irmão, nós estamos passando um momento agora, nesse meio político, em que existe um segmento aí que estão trabalhando de forma ferrenha para perturbar a igreja do Senhor. Mas isso é sinais dos tempos. E eu, apesar de ter anotado mais algumas coisas, mas eu vou me limitar aqui. Eu queria pedir ao irmão que colocasse lá Provérbios 18, verso 4. Vamos ver o que diz ali a palavra de Deus, Provérbios 18, verso 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e fonte de sabedoria. Como é que é? Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Provérbio 9, 11, irmão. Provérbio 9, 11. A boca do justo é o manancial de vida. Manancial de vida é o farol de Deus na escuridão. Isso é a palavra de Deus, é o mapa que norteia os caminhantes. Isso é a palavra de Deus. Vê o que está lá em Provérbio 9, 11. Primeira parte só, pode colocar ali se puder. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se... Tem certeza que é isso aí, não? Provérbio 9, 11, é isso? Não, isso aí não, bateu errado. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é um farol de Deus na escuridão. Quando mais nós estudamos a palavra de Deus, porque o mundo jaz no maligno. Eu costumo dizer que não há necessidade que a gente fique amaldiçoando as trevas.
é simplesmente acender uma luz. Resolve o problema? Resolve o problema. Porque quando você acende uma luz na escuridão, as trevas se desfaz. É a mesma coisa que ocorreu quando disseram que Sadraque, Mesaque e Abednego ia ser queimado e que eles teriam que dobrar lá diante da imagem. Eles disseram, não, sobre isso não responde e a gente não vai fazer isso. Mas quando jogaram ele lá na fornalha, eu costumo dizer que a fornalha de fogo tornou-se um escritório para eles trabalharem ali. Então, a luz é assim, quer dizer, as trevas, ela é assim, quando você chega que é luz, então agora chegou, precisa de... Há mudança, irmão. Há mudança. Ela é o mapa que norteia o caminhante. Por isso é que a palavra de Deus que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque está escrito lá em Salmo 119, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Esses são os passos das pessoas que querem servir a Deus, estudar a palavra de Deus. E, por último, é o coração de Deus aberto e os seus braços estendidos. Então, a Bíblia, ela é o coração de Deus e os seus braços estendidos para a igreja do Senhor. Então, irmão, se você é um estudante da palavra de Deus, crê na Bíblia como livro de Deus, isso aqui é uma coisa preciosa, irmão. Por isso é que, quando a gente lê a Bíblia e lê lá São João 17, Jesus orando por nós, né, o próprio Jesus, ele citou a Bíblia quando foi tentado, por várias vezes ele citou a palavra de Deus. Mas se Jesus usou a palavra de Deus, me lembro uma vez, saudosa memória, morre Cirulo, que ele estava pregando num país, e ele recebeu a notícia que o seu filho estava muito ruim. Mas ele estava pregando. E ele terminou a sua missão e foi embora. E quando ele chegou, seu filho já estava quase morto. E ele começou a ler a palavra, explicando para Deus, Senhor, eu estava em missão, eu não posso perder o meu filho. E aí Deus disse, lê o Salmo 91. E aí ele começou a ouvir uma mensagem negativa. Ele leu, começou a ler, foi lendo, leu uma vez, duas vezes. E o diabo para de ver e diz, olha, eu vou ler tantas quantas vezes Deus mandar. E daqui a pouco o filho dele começou a levantar, e ficou curado, e ficou bom, e deu glória a Deus. Então a Bíblia, meus irmãos, às vezes tem momento que você usa a Bíblia até para expulsar demônio. Pensa que demônio gosta que você lê a Bíblia? Não gosta, não. Porque a palavra de Deus, ela é esperança para nós, ela é nossa alegria, nossa fonte, nossa convicção, nossa firmeza. Ela me lembro que quando eu vim para o Rio de Janeiro, tinha uma menina que eu namorava com ela no interior, depois acabei ficando noivo. Mas terminei e casei com a Sônia, que foi a vontade de Deus, né? Mas a gente escrevia cartas. Tanto escrevia para a noiva, como escrevia para meus pais. E quando eu recebia, minha mãe, meu pai, aí as lágrimas desciam. Porque é aquele carinho, né, de pai com filho. Quando você está lendo uma carta de alguém querido, né? E quando a gente está lendo esse livro, meus irmãos, nós temos que entender que estamos lendo a carta de Deus. A palavra de Deus é a boca de Deus que está falando.
Lê a Bíblia, meus irmãos, de joelho, sentado, deitado, da forma como você puder, mas leia a palavra de Deus, porque com certeza é o que eu costumo dizer aqui, e encerro aqui. Examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nela vida eterna, são elas que de mim testificam. São João 5,39. Então a Bíblia Sagrada é o livro que vai nos orientar e nos mostrar o caminho que precisamos seguir para chegar no porto seguro, para chegar no lugar final por onde nós estamos indo. Por mais conhecimento, irmão, que você puder adquirir no livro, nessa Bíblia, tente, faça o máximo que você puder. Mas também não se preocupe se você não souber. Poxa, eu queria saber, mas eu não consigo. Saber o que o irmão sabe e o que a irmã sabe. Porque basta crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você creu em Jesus, está seguindo a orientação do seu pastor, os ensinos da tua igreja, é coisa sadia, coisa boa, então vai assistindo, vai ouvindo, é aquilo que eu acabei de falar aqui, entendeu? Você leu, se não leu, ouviu, se não ouviu, guardou, enfim, usa essas colocações e faça ela movimentar a sua vida. E seja um crente vitorioso, uma crente servo e servo de Deus vitoriosa, para a glória do nome do Senhor. E caminhando, porque a qualquer momento nós estaremos ouvindo o chamado do Senhor para estar com Ele. Ou daqui a pouquinho, ou mais um tempozinho. Mas a qualquer hora, o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. E é importante que quando Ele vier, encontre a sua igreja fazendo assim. Fazendo assim o quê? Lendo a palavra, pregando a palavra, ensinando a palavra, seguindo a palavra, obedecendo a palavra, deixando a palavra entrar no seu coração, tendo ela como freio na sua vida. Por isso, meus irmãos, a palavra te ensina, ama, perdoa, ganha, tenha vitória, tenha sabedoria. Tudo nós adquirimos na palavra. É a palavra que ensina, a palavra que alegra, a palavra que mostra, a palavra que adverte, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que ensina, a palavra que dá alegria, a palavra que mostra, a palavra que te prepara, a palavra que te leva para os céus. É a palavra de Deus. Mas, às vezes, precisa de ter alguns sacrifícios. Mas, se tiver alguma lutazinha, lembra-se que os céus é muito maior. Também, se tiver muito prazer, muita coisa boa acontecendo com você, lembre que isso é como uma gota no oceano. Lá em cima vai ser muito melhor. Por isso, vamos estar lá. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus